Señor, de abrir nuestro corazón para recibir de la semilla de tu palabra, Señor, que es preciosa. Gracias, Señor, por cada corazón que llegó acá, sedento de ti, Señor, que quiere aprender más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos, hablamos en fe, Señor, que su palabra predicada hoy, Señor, caerá como una semilla preciosa en la tierra fértil de nuestro corazón, Señor, para que podamos dar frutos a 30, 60 y a 100 por uno, Padre. Te abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda hablar con nosotros, nos enseñar, el Espíritu de la verdad que nos enseñe y nos guíe en toda la verdad. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Queria que vocês pudessem abrir em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Amém? E disse: E ele mesmo, falando sobre Jesus, constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros, a fim de perfeccionar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. ¿Cuántos acá hacen parte del cuerpo de Cristo? Amén. Amén. Entonces la Biblia está diciendo que Jesús constituyó dones ministeriales en el cuerpo de Cristo para nos perfeccionar, para que nosotros podamos ser enseñados en justicia y podamos crecer. Y dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra es un instrumento para que nosotros podamos crecer, amén. Y hoy nosotros tenemos el honor de recibir acá para nos enseñar y compartir una palabra, un hermano de nuestro ministerio. Yo voy a presentar a él. Se llama Felipe Aguiar. Yo no lo conocía antes, pero la unidad de la fe, por saber que hablamos la misma lenguaje de fe, por saber que creemos da mesma forma, me dejó muy confortable, sabendo que él iba a estar acá en Argentina, acá en Buenos Aires, y poder compartir una palabra con nosotros. Entonces, él va a nos enseñar en la palabra hoy un asunto a respecto de vida de alabanza y de adoración. Amén. Él trabaja con música hace muchísimo tiempo en la iglesia allá. Él es de Río de Janeiro, de la iglesia en Pedra de Guaratiba, y su pastor Edmilson, es un hombre de Dios, un hombre muy amable. Yo tuve el placer de lo ver predicando ya, y aprove al Señor que él pudiese estar con nosotros en esta noche. Entonces quiero que ustedes tengan expectativa en su corazón. Amén, que vamos a recibir esta palabra como la palabra de Dios y podamos abrir nuestro corazón para recibir de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces, está con vos, Felipe. Eu vou traduzir. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Graças pela oportunidade de estar acá. Eu estou muito feliz de encontrar pessoas do mesmo corpo que eu. Estou muito contente por estar acá e encontrar pessoas do mesmo corpo que eu. Mesmo com a distância, a gente vive em países diferentes, mas a gente é um corpo só. Mesmo com a distância, vivimos em países distintos, mas somos um corpo só. E eu estou muito alegre porque eu posso compartilhar dessa palavra que mudou a minha vida. Estou muito contente de poder compartilhar esta palavra que cambiou minha vida. E que pode mudar a vida de todos aqueles que resolverem acreditar nela. E que pode cambiar a vida de todas aquelas pessoas que decidem crer nela. Amém. O pastor pediu para que eu falasse sobre vida de louvor. O pastor me pediu para que falasse sobre vida de alabança. E quando falamos de louvor, a primeira palavra que vem à nossa mente é música. E quando falamos de alabança, a primeira palavra que vem em nossa mente é sobre música. Mas o louvor e a adoração é muito mais do que música. Pero a alabança e a adoração está muito mais allá que a música. E a gente vai aprender um pouco sobre o que é adoração. E vamos aprender um pouco sobre o que é a adoração. E o que a nossa vida, o que envolve a nossa vida na adoração além da música. E lo que involucra nossa vida em adoração mais allá da música. Amém?
Então, primeiro, vamos abrir em João. Vamos abrir no livro de Juan, capítulo 1. A gente vai começar pelo princípio. Vamos começar por el princípio. Sim? No versículo 1, No versículo 1, ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Esse aqui está falando do princípio de toda a criação. Habla sobre o princípio de toda a criação. Nós podemos ver aqui que Deus é um ser que é eterno. Podemos ver acá que Deus é um ser que é eterno. E que ele é completo. E que ele é completo. Mas Deus é tão generoso e tão cheio nele mesmo. Pero Deus é tão generoso, abundante e cheio nele mesmo. Que ele não se conteve em ficar sozinho, em ser sozinho. Que ele não se contuvo em solamente ser ele solo. Ele resolveu criar uma outra espécie de seres que pudessem compartilhar da glória dele. Ele decidiu criar uma outra espécie de seres que pudesse compartilhar de sua glória. E nós podemos perceber aqui nesse texto. E nós outros podemos perceber acá neste texto. Vou ler até do 2 até o 5. Vou ler do versículo 2 até o 5. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este era no princípio com Deus, todas as coisas por ele foram hechas, e sem ele nada de lo que ha sido hecho foi hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas não prevalecieron contra ella. Eu acho que todos nós já conhecemos um pouco da história da criação. No princípio eram só trevas. Creo que todos nosotros conocemos un poco del principio de la creación. En el principio era solamente tinieblas. E quando a luz chega, as trevas se dissipam. Y la luz cuando llega, las tinieblas salen. E além de criar todas as coisas, incluindo a luz, ele criou o homem. Mas allá de crear todas las cosas, incluyendo la luz, Dios crió el hombre. Vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 1. Vamos ver en Génesis capítulo 1. A criação do homem. La creación del hombre. No versículo 26 ele diz: Versículo 26 dice: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nós podemos ver aqui que Deus criou o homem e deu um mundo ao homem para que o homem dominasse. Vemos acá que Dios crió el hombre y dio un mundo donde el hombre pudiese señorar. E dando essa autoridade para o homem, Y dando esta autoridad para el hombre, o Senhor estava compartilhando alguma coisa dele mesmo com o homem. el Señor estaba compartiendo una cosa de él mismo con el hombre. Deus, que era o Senhor de todo o universo, o Criador de tudo, Dios, que era el Señor de todo el universo, creador de todo, estava compartilhando a autoridade que ele tinha com o homem. estaba compartiendo la autoridad que él tenía con el hombre. Por isso que o homem, quando Deus o criou, Por esto que el hombre, cuando Dios lo creó, era uma extensão da glória de Deus. era una extensión de su gloria. Era como se o homem e Deus fossem uma coisa só. Era como si el hombre y Dios fuesen una cosa sola. Quando essa palavra aqui, conforme a nossa semelhança, quer dizer uma duplicata ou um ser da mesma espécie que Deus. Esta pasaje acá, conforme a nuestra semejanza, quiere decir que es de la misma especie que Dios es. As ações do homem refletiam a realidade de Deus. Las acciones del hombre refletían la realidad de Dios. E isso aqui é adoração. Y esto es lo que es adoración. O homem vivia uma vida de adoração a Deus. El hombre vivía una vida de adoración a Dios. E ao homem foi dado o prazer de se relacionar face a face com Deus.
Y al hombre fue dado el placer de se relacionar rostro a rostro com Deus. Então, através da sua vida e através de tudo que o homem fazia, o homem agradava e adorava a Deus. Entonces, por medio de su vida, todo lo que el hombre hacía agradaba a Dios. Mas o homem recebeu também um dom de Deus, que é o livre-arbítrio. Pero el hombre también recibió de Dios un don que es el libre albedrío. Porque se o homem fosse programado simplesmente para adorar a Deus, Porque si el hombre fuese solamente programado para adorar a Dios, não haveria amor. no habría amor. Porque se você não tem escolha, você não pode amar ninguém. Porque si usted no puede elegir, entonces usted no puede amar a alguien. Então foi por esse motivo que Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Fue por este motivo que Dios dio el libre albedrío al hombre. E nós vamos ver agora o que aconteceu, a oportunidade que o homem deu para o inimigo de tirar essa vida de adoração do homem. Entonces vamos ver ahora la oportunidad que el hombre tuvo, el enemigo tuvo de sacar de la vida del hombre esta vida de adoración. Vamos para Gênesis ainda no capítulo 3. En Génesis capítulo 3, versículo 2. versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que não murais. Deus deu uma ordem para o homem de não tocar naquele fruto. Dios dio una orden para el hombre para no tocar en aquel fruto. Mas a serpente se aproveitou de um momento Pero la serpiente se aprovechó de un momento para enganar o homem. para engañar al hombre. Vamos ver no versículo 4. En el versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. A serpente usou de uma mentira aqui. Por que é uma mentira? La serpiente usó de una mentira acá. ¿Por qué es que es una mentira? Porque nós vimos antes que o homem foi criado à imagem de Deus. Porque vimos antes que el hombre fue creado a la imagen de Dios. E a serpente veio, o argumento da serpente é: Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a Deus. Y la serpiente vino y dijo: Dios sabe que si usted comer de este fruto será igual a Dios. Mas o homem já era igual a Deus. Pero el hombre ya era igual a Dios. O homem era uma extensão da glória de Deus. El hombre era una extensión de la gloria de Dios. Então não teria nada novo. Entonces no habría nada nuevo. Mas, Pero, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O homem e a mulher resolveram acreditar mais no que a serpente dizia do que no que Deus dizia. El hombre y la mujer decidieron creer más en lo que la serpiente estaba diciendo de lo que le había dicho Dios. Então o pecado que o homem cometeu aqui, além da desobediência, foi o pecado da incredulidade. Entonces el pecado que el hombre cometió acá, más allá del pecado de la desobediencia, fue el pecado de la incredulidad. Porque ele não acreditava mais na palavra de Deus. Porque él no creía más en la palabra de Dios. Decidiu ficar com a palavra da serpente. Decidió quedarse con la palabra de la serpiente. Então o homem passou aqui ele perdeu a relação de adoração que ele tinha com Deus. Entonces el hombre acá él perdió la relación de adoración que él tenía con Dios. Aquele momento do dia em que Deus andava com o homem pela viração da tarde, acabou. Aquel momento donde el hombre caminaba con Dios, estaba con Dios por la viración del día en el fin de la tarde, se terminó. E as atitudes do homem Y las actitudes del hombre não puderam mais ser uma adoração a Deus. no pudieron ser más una adoración para con Dios. A realidade espiritual do homem foi mudada. La realidad espiritual del hombre fue cambiada. Não era mais uma extensão da glória de Deus. No era más una extensión de la gloria de Dios, Era um ser vivendo por si mesmo. era un ser viviendo por sí mismo. Por causa disso, Por causa de esto, é que o homem
nós dizemos que o homem caiu, Es por causa de esto que decimos que el hombre cayó, porque ele foi separado da glória de Deus. porque fue separado de la gloria de Dios. Imagina um computador ligado pela internet com um cabo. Pensás en una computadora prendida, enchufada en la internet con un cable. Se você tira o cabo, você Se não saca tem el acesso. cable, no tienes más acceso a la internet. Foi exatamente isso que aconteceu com o homem. Fue exactamente esto que aconteció con el hombre. A conexão com a glória de Deus foi tirada. La conexión con la gloria de Dios fue sacada. E o homem passou a ficar offline. Y el hombre pasó a quedarse offline. Então, a gente pode ver que o homem pecou e com isso o pecado passou para toda a humanidade. Entonces podemos ver que con esto el hombre pecó y el pecado pasó para toda la humanidad. Em Romanos, no capítulo 3, En Romanos capítulo 3, e a gente vai ficar um pouquinho nesse texto, y vamos a quedar un poco acá en este texto. no versículo 23 ele diz assim: Versículo 23 dice: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porquanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tem outras versões que falam: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A glória de Deus foi tirada pelo pecado. Hay otras versiones que dicen que el hombre está destituido de la gloria de Dios, que el hombre perdió por esto por cuenta del pecado. Mas essa realidade foi mudada. Pero esta realidad fue cambiada. Deus já tinha preparado um plano para trazer de volta essa glória para o homem. Dios ya había preparado un plan para traer de vuelta esta gloria para el hombre. E no versículo 24, a gente vai continuar, Y en el versículo 24, vamos a continuar, de Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O homem passou a viver destituído da glória, mas em Cristo o homem tem essa glória de volta. El hombre pasó a vivir destituido de esta gloria, de la gloria de Dios, pero en Cristo el hombre volvió a tener esta gloria. A glória de Deus antes de Cristo, a adoração a Deus antes de Cristo era um ritual. La gloria de Dios, la adoración a Dios antes de Cristo era solamente un ritual. Nós podemos ver nos relatos do Antigo Testamento quanto trabalho que dava para adorar a Deus. Podemos ver en los relatos, en los textos del Antiguo Testamento, el trabajo que se daba para adorar a Dios. Tinha que haver sacrifício de animais, tinha que haver uma oferta, tinha que haver um ritual, uma preparação. E só uma pessoa poderia entrar no Santo dos Santos. Había que haber sacrificios, rituales, muchas cosas. Solamente una persona podría entrar en el Santo de los Santos. Uma vez por ano. Una vez por año. Vocês imaginam, você ter acesso à glória de Deus uma vez por ano. ¿Pensás tener acceso a Dios solamente una vez por año? Era preciso, eles faziam sacrifício de animais. Ellos hacían sacrificios de animales. Mas aqueles sacrifícios de animais só duravam até o próximo ano. Pero aquel sacrificio de animal solamente duraba por un año o hasta el próximo año. Porque aqueles animais não eram perfeitos. Porque aquellos animales no eran perfectos. Porque o mundo que estava sob a autoridade do homem também foi destituído da glória de Deus. Porque el mundo donde el hombre tenía el poder de señorar, de dominar, estaba destituido también de la gloria de Dios. Era preciso que viesse um homem que fosse perfeito Era necesario que viniese un hombre que fuese perfecto e que se oferecesse como sacrifício perfeito. y que se ofreciese como un sacrificio perfecto. E o sacrifício não ia durar só um ano, ia durar para sempre. Y el sacrificio no iba a durar solamente un año, pero para siempre. E Cristo foi esse homem. Y Cristo fue este hombre. E nós vemos que Cristo se ofereceu de graça, Y vemos que que Cristo se ofreció de gracia, sem nenhum custo para o homem. sin ningún costo para el hombre. Porque Amén. Cristo decidiu entregar a sua vida Porque Cristo decidió entregar su propia vida para salvar a humanidade. para salvar a la humanidad. E a gente pode ver isso também em Efésios, no capítulo 2. Podemos ver esto también en Efesios capítulo 2, É o próximo livro aí. el próximo libro. Corintios, Gálatas.
versículo 4. Mas Deus... Qual é o capítulo? 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. Efésios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Deus amou tanto o homem, que mesmo o homem estando morto, ele resolveu resgatar o homem. Dios amó tanto el hombre que mismo el hombre estando muerto, él decidió rescatar el hombre. Sem nenhum custo, sem nenhum preço. Sin ningún corto, sin ningún precio. Essa palavra graça não está aí à toa. Esta palabra gracia no está acá por estar. A graça de Deus foi dada a todos nós. A gracia de Dios fue dada a todos nosotros. Não é por aquilo que nós fazemos, No es por aquello que nosotros hacemos ou pelas nossas obras, aquilo que nós possamos fazer para agradar a Deus. o por nuestras obras, por lo que podemos hacer para agradar a Dios. É de graça. Es de gracia. Continuando aqui, Continuando acá, e juntamente com Ele, y juntamente con Él nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O que significa isso? A conexão foi colocada de volta. Lo que significa esto, la conexión fue puesta de vuelta E o homem pode novamente viver uma vida de adoração a Deus. y el hombre puede nuevamente vivir una vida de adoración para con Dios. Vocês percebem que a adoração não é uma transação musical, é uma transação espiritual. Puede percibir que la adoración no es una transacción musical, sino una transacción espiritual. Depende da vida espiritual do homem, não da música. Depende de la vida espiritual del hombre y no de la música. A música é só uma consequência disso tudo. La música es solamente una consecuencia de esto todo. Nós vemos que a comunhão que o homem tinha com Deus foi restaurada. Vemos que la comunión que el hombre tenía con Dios fue restaurada. E porque o homem tem esse acesso a Deus, dele podem sair coisas boas. Y porque el hombre tiene de nuevo el acceso a Dios, de él puede salir cosas buenas. A Bíblia fala em Marcos que o véu do templo se rasgou. La Biblia habla en Marcos que el velo del templo se rasgó. Aquilo que impedia o homem de acessar a presença de Deus foi tirado. Aquello que impedía al hombre a tener acceso a la presencia de Dios fue sacado. E nós podemos agora entrar confiadamente. Y nosotros podemos ahora entrar confiadamente, Com confiança em con Deus. confianza en Dios, Através do que Cristo fez por nós. por medio de lo que Cristo hizo por nosotros, Sem mais medo. sin más miedo. Porque no Velho Testamento os homens tinham medo da presença de Deus. Porque en el viejo pacto los hombres tenían miedo de la presencia de Dios. Hoje nós temos a presença de Deus dentro de nós. Hoy nosotros tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros. Não precisamos mais ter medo de Deus. No necesitamos más de miedo de Dios, Porque agora nós somos conectados com a glória de Deus. porque ahora nosotros somos conectados con la gloria de Dios. A Bíblia também fala em Hebreus que nós podemos nos achegar com confianza ao trono da graça. La Biblia también habla en Hebreos que nosotros podemos nos acercar con confianza al trono de la gracia. E isso é adoração em espírito e em verdade. Y esto es la adoración en espíritu y en verdad. Por que em espírito? Porque o espírito do homem foi religado com o espírito de Deus. ¿Por qué en espíritu? Porque el espíritu del hombre fue reconectado con el espíritu de Dios. Por que em verdade? Porque através das suas atitudes o homem adora a Deus. ¿Por qué en verdad? Porque por medio de sus actitudes el hombre adora a Dios. Não apenas através da música. No solamente por medio de la música. Muito mais que a música, a sua vida é um louvor a Deus. Mucho más que la música. Su vida es una alabanza para con Dios. As atitudes do homem podem revelar o caráter de Deus. Las actitudes del hombre pueden revelar el carácter de Dios. A adoração, esse ato de amor do homem para com Deus, é uma resposta do ato de amor de Deus para com o homem. La adoración, de nuevo. Adoração, que é um ato de amor para com Deus, La adoración, que es un acto de amor para con Dios, é um reflexo do ato de amor de Deus para com o homem. es un reflejo del acto de amor de Dios para con nosotros. Deus nos deu Jesus. Dios nos dio Jesús. Então, tudo que nós damos para Deus hoje é muito pouco. Entonces todo lo que nosotros damos para Dios hoy es muy poco. Por isso que não é pelas nossas obras. Es por eso que no es por nuestras obras. Nós não podemos fazer tanto quanto Deus fez. Nosotros no podemos hacer tanto cuanto Dios hizo.
Porque o que Deus nos deu foi Cristo. Porque lo que Dios nos dio fue Cristo. Muito bom. Muy bueno. E o que nós damos para Deus? Y lo que nosotros damos para Dios É apenas as nossas atitudes. es solamente nuestras actitudes, Da nossa vida, do nosso coração. de nuestra vida, de nuestro corazón. E isso é uma vida de louvor. Y esto es una vida de alabanza. Esse amor de Deus Este amor de Dios faz com que o homem queira voluntariamente amar a Deus. hace con que el hombre quiera voluntariamente amar a Dios. E o homem restaurado à condição de filho Y el hombre restaurado a la condición de hijo pode se relacionar com Deus face a face. puede relacionarse con Dios rostro a rostro. O que quer dizer esse rosto a rosto? Lo que quiere decir esto, Não que nós vamos ver Deus com nossos olhos, no que vamos a ver Dios con nuestros ojos, mas que nós vamos poder nos relacionar com Ele sem medo. pero que vamos a poder relacionarnos con Él sin miedo. Você não se relaciona com seu pai com medo. Vos no se relaciona con su padre con miedo. Se o seu pai é bom, você não tem medo dele. Si su padre es bueno, usted no tiene miedo de su padre. Você pode olhar face a face. Puede mirar en su rostro. Com Deus é a mesma coisa. Con Dios es la misma cosa. Não precisamos ter medo de Deus, No necesitamos tener miedo de Dios, porque nós somos filhos de Deus. porque nosotros somos hijos de Dios. Amém? Amém. Amém. A adoração da nova aliança La adoración de la nueva alianza, del nuevo pacto, vai muito além dos sacrifícios que eram feitos na velha aliança. va mucho más allá de los sacrificios que eran hechos en la vieja alianza. O sacrifício da nova aliança El sacrificio de la nueva alianza são sacrifícios de louvor. son sacrificios de alabanza. Nós vamos ler esse texto lá em Hebreus 13. Vamos a leer en Hebreo capítulo 13. Nós vamos entender qual é o sacrifício da nova aliança. Amén. Vamos a entender cuál es el sacrificio del nuevo pacto. Não mais sacrifício de animais. No más sacrificios de animales. Não envolve mais o sangue, No involucra más la sangre, mas só o sangue de Jesus, pero solamente la sangre de Jesús, que já foi derramado. que ya fue derramada. Amém? Aleluya. Hebreus 13, Hebreos 13, o 15 e 16. 15 y 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Versículo 15 dice: Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Duas coisas o escritor aqui de Hebreus está falando. Dos cosas acá el escritor de Hebreos está hablando. Primeiro, o que sai da nossa boca. Primero, lo que sale de nuestra boca, E segundo, as nossas atitudes. y según nuestras actitudes. Duas coisas Deus leva em conta na adoração da nova aliança. Dos cosas Dios lleva en cuenta en la adoración del nuevo pacto. Aquilo que nós falamos ou cantamos Lo que nosotros hablamos o cantamos e aquilo que nós fazemos. y lo que nosotros hacemos. As duas coisas têm a mesma importância. Las dos cosas tienen la misma importancia. O fruto dos nossos lábios e as nossas atitudes de amor. El fruto de nuestros labios y nuestras actitudes de amor. São esses os sacrifícios que Deus se agrada. Son estos los sacrificios que Dios se agrada. A Bíblia fala no Velho Testamento que Deus estava farto de tanto sangue derramado. La Biblia habla en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, que Dios estaba harto de tanto sangre, de tanto pacto. O sacrifício de animais já não era bom para Deus. Los sacrificios de animales ya no eran buenos para Dios. Mas o sacrifício que Deus se agrada Pero el sacrificio que Dios se agrada é o fruto dos nossos lábios, es el fruto de nuestros labios, falando de acordo com Deus, hablando de acuerdo con Dios, falando de acordo com aquilo que Deus fala. hablando de acuerdo con lo que Dios habla. Porque quando falamos o que Deus fala, Porque cuando hablamos lo que Dios habla, tem o mesmo poder que Deus falando. tiene el mismo poder que Dios hablando. Lembra que estamos conectados com Ele? Recuérdese que estamos conectados con Él. Então, se nós falamos a palavra de Deus, Entonces, si hablamos la palabra de Dios, Deus está falando. Dios está hablando. Por isso que nós devemos tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Es por esto que debemos tomar cuidado con lo que sale de nuestra boca. Porque o que sai da nossa boca pode decidir a nossa vida. Porque lo que sale de nuestra boca puede decidir nuestras vidas.
Pode mudar o curso da nossa vida e das pessoas que estão ao nosso redor. Puede cambiar el curso de nuestras vidas y de las personas que están a nuestro alrededor. E as nossas atitudes, da mesma forma, Y nuestras actitudes de la misma forma, elas podem mudar a vida de pessoas. ellas pueden cambiar la vida de personas. Podem atrair as pessoas para perto de nós. Pueden atraer las personas para cerca de nosotros. Pode atrair as pessoas para a palavra que nós vivemos. Puede atraer a las personas para la palabra que vivimos. Ou pode repelir as pessoas. O puede alejarlas. O que você quer para a sua vida? Lo que quieres para su vida. Quer que as pessoas gostem de estar perto de você? ¿Quiere que las personas gusten de estar cerca de vos? Ou querem que as pessoas queiram estar longe de você? ¿O quiere que las personas que quieran estar lejas de vos? Eu acho que todo mundo quer gente por perto. Yo creo que todo el mundo quiere gente cerca. E é por isso que nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes. Y es por esto que debemos tomar cuidado con nuestras actitudes. Em todo momento. En todo momento. Se estamos andando no ônibus Si estamos andando en el colectivo e vem uma senhora, a gente cede o lugar para a senhora. y vienen unas señoras, damos nuestro lugar para ella. Isso é adoração a Deus. Esto es adoración a Dios. Se estamos no carro, colocamos o cinto de segurança. Si estamos en el coche, ponemos el cinturón de seguridad. Porque obedecer às leis dos homens é obedecer à lei de Deus. Porque obedecer las leyes de los hombres es obedecer la ley de Dios. Viver uma vida que agrada a Deus Vivir una vida que agrada a Dios é viver uma vida que ninguém pode falar nada contra. es vivir una vida que nadie puede hablar nada en contra. A Bíblia fala que, quando ela fala do fruto do Espírito, ela fala que contra essas coisas não há lei. La Biblia habla que cuando habla sobre los frutos del Espíritu, dice que contra estas cosas no hay ley. Quando você vive de acordo com o fruto do Espírito, ninguém pode falar nada contra. Cuando usted vive de acuerdo con el fruto del Espíritu, nadie puede hablar nada en contra. Amém? Amén. Isso é vida de louvor. Esto es vida de alabanza. Isso é vida de adoração. Esto es vida de adoración. Essa é a adoração que Deus procura. Esta es la adoración que Dios busca. Deus, ele não procura exatamente pela adoração, ele procura por adoradores. Dios no busca no busca en esencia la adoración. Dios busca adoradores. Ou melhor, buscava, porque ele já encontrou. O mejor, buscaba, porque él ya encontró. Eu vou mostrar para vocês em Filipenses. Quiero mostrarles en Filipenses, no capítulo 3. en el capítulo 3, Versículo 3 também. versículo 3 también. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Lá em João 4, o versículo mais famoso sobre a adoração que nós temos, Allá en Juan capítulo 4, el versículo más famoso que nosotros tenemos, fala que Deus procura por verdadeiros adoradores. dice que Dios busca por verdaderos adoradores. Mas, aqui em Filipenses, ele está dizendo que Deus já achou. Pero acá en Filipenses está diciendo que Dios ya encontró. Porque se a verdadeira adoração é no Espírito, Porque si la verdadera adoración es en espíritu, e nós adoramos em Espírito, como ele diz aqui, y nosotros adoramos en espíritu, como dice acá, então Deus pode achar em nós verdadeiros adoradores. entonces Dios puede encontrar en nosotros verdaderos adoradores. Amém? Amén. Quantos verdadeiros adoradores tem aqui? ¿Cuántos verdaderos adoradores? Amén. Amém? Essa adoração, o nosso estilo de vida, Esta adoración, nuestro estilo de vida, é que agrada a Deus. es que agrada a Dios. Não é só a nossa música. No es solamente nuestra música, Porque a nossa música pode não dizer nada. porque nuestra música puede no decir nada, Mas a nossa vida diz muita coisa. pero nuestra vida dice mucha cosa. E aquilo que nós falamos também diz muita coisa. Y lo que nosotros hablamos también dice mucha cosa. Amém? Amén. E onde fica a música? ¿Y dónde queda la música? Eu sou músico, eu acho que você tem a expectativa de ouvir um pouquinho sobre música, né? Yo soy músico y creo que ustedes están con la expectativa de escuchar un poco sobre música. Então eu vou falar um pouco sobre música também. Yo voy a hablar también un poco sobre música. Vamos abrir lá em Efésios. Vamos a abrir en Efesios, Vou voltar um pouco. No capítulo 5. capítulo 5.
fala pouco sobre música. La Biblia habla poco sobre la música. Mas o que a Bíblia fala sobre música já é o suficiente para a gente tomar consciência. Pero lo que la Biblia habla sobre la música ya es lo suficiente para que tomemos conciencia sobre la música. A Bíblia fala que a música tem um papel muito importante na nossa vida espiritual. La Biblia habla que la música tiene un papel muy importante en nuestra vida espiritual. Vamos ler no versículo 18. Vamos a leer en el capítulo, en el versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Essa é a maneira de se encher do Espírito. Esta es la manera de se llenar del Espíritu. Orando, cantando e salmodiando a Deus. y salmodiando al Señor. Isso aqui envolve música. Esto acá involucra la música. Não apenas a música que nós fazemos na igreja, No solamente la música que hacemos en la iglesia, mas toda a música que a gente entrega ao Senhor. pero toda la música que entregamos al Señor. Seja no nosso quarto, Sea en nuestro dormitorio, no banho. en el baño. A gente gosta de cantar no banho, né? Gustamos de cantar en el baño, ¿no? Sim. Sí. Então, a nossa música Entonces nuestra música agrada a Deus. agrada a Dios. E ao mesmo tempo que ela agrada a Deus, Y al mismo tiempo que agrada a Dios, ela nos enche do Espírito. ella nos llena del Espíritu. Quando a música nasce no nosso espírito, Cuando la música nace en nuestro espíritu, ao mesmo tempo que ela entrega a adoração a Deus, al mismo tiempo que entrega la adoración a Dios, ela ajuda a criar em nós uma realidade ella ayuda a crear en nosotros una realidad espiritual, espiritual, que nos torna mais conscientes da presença de Deus. que nos hace más conscientes de la presencia de Dios. Então, a música é uma ferramenta de Deus Entonces la música es una herramienta de Dios para três coisas. para tres cosas. Para que o homem entregue a adoração a Deus, Para que el hombre entregue su adoración a Dios, para que o homem se encha do Espírito para que el hombre se llene del Espíritu e para anunciar as verdades de Deus às pessoas. y para anunciar las verdades de Dios para las personas. Eu tenho certeza que se eu for perguntar para vocês quantos sabem o capítulo inteiro decorado da Bíblia, Yo tengo certeza que si yo preguntar para alguno de ustedes si alguien sabe un capítulo entero decorado de la Biblia, eu acho que a gente não vai saber muita coisa. creo que no vamos a saber mucha cosa. Mas quantos aqui conhecem pelo menos 10 músicas inteiras? Pero ¿cuántos acá conocen por lo menos 10 músicas enteras? E lembra toda a letra de cor? Que se acuerdan de toda la letra de cabeza. É verdade ou não é? ¿Es verdad o no? Não é muito mais fácil a gente memorizar a música do que as palavras? ¿No es mucho más fácil memorizar la música de lo que las palabras? E vocês acham que isso é por acaso? ¿Y te cree que es por acaso? ¿Por Sí. casualidad? O maior livro da Bíblia, que é o livro dos Salmos, El libro más grande de la Biblia, que es el libro de los Salmos, com 150 capítulos, con 150 capítulos, na verdade é um cancioneiro de 150 músicas. en la verdad es un álbum con 150 canciones. E a gente pode ver que eu não sei todos os salmos decorados, Podemos ver porque yo no sé todos los salmos de cabeza decorado, mas quando eu lembro de uma música que alguém fez cantando os salmos, eu lembro. pero cuando me acuerdo de una canción que alguien hizo con un salmo, sí, yo me acuerdo. Eu lembro de O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. É uma música que eu cantava quando era criança. Era una música que yo cantaba cuando era niño. E por causa dessa música, eu sei decorar todo o salmo dos três. Y por causa de esta música, yo sé de cabeza todo el Salmo 23. Amém? Amén. Vocês percebem como a música é uma ferramenta poderosa? ¿Puede percibir cómo la música es una herramienta poderosa? E ela está disponível para nós. Y ella está disponible para nosotros. Não apenas para os músicos, No solamente para los músicos, ou para os que cantam bem, o para los que cantan ou que bien, tocam bem, o que tocan bien, mas para todos nós. pero para todos nosotros. Amém? Gloria a Dios. Amém? Essa é a mensagem que eu trago para vocês, Esta es el mensaje que traigo para ustedes, que vocês tenham consciência que ustedes tienen conciencia da realidade espiritual do homem hoje de la realidad espiritual del hombre hoy
Tanto o homem que já aceitou a Cristo, tanto el hombre que ya aceptó a Cristo, quanto o homem que está no mundo, tanto el hombre que está en el mundo, destituído da glória de Deus. destituido de la gloria de Dios. E que vocês tragam isso à memória, Y que ustedes traigan esto en memoria. sempre que vocês fizerem qualquer coisa ou falarem qualquer coisa. Siempre que hicieran cualquier cosa o hablaran cualquier cosa, Que vocês pensem em uma vida de adoração, que piensen en una vida de adoración, que atrai as pessoas para a palavra. que atraigan las personas para la palabra. Existe uma frase muito conhecida Hay una frase muy conocida que diz: pregue o evangelho sempre. que dice, predicar el evangelio siempre. Quando for preciso, use palavras. Cuando for necesario, use palabras. O que isso quer dizer? Que a nossa vida é a principal maneira de nós pregarmos o evangelho. ¿Qué eso quiere decir? Que nuestra vida es la principal manera de predicarmos el evangelio. Como eu disse, contra essas coisas não há lei. Como yo dijo, en contra de estas cosas no hay ley. Porque quando vivemos uma vida de adoração a Deus, Porque cuando vivimos una vida de adoración para con Dios, as pessoas vão ser atraídas. las personas serán atraídas. As pessoas veem a luz e veem que é diferente. Las personas miran la luz y ven que es distinta. Isso é vida de louvor. Y esto es vida de alabanza. Refletir a glória de Deus. A refletir la gloria de Dios. Muito mais do que a nossa música, Mucho más que nuestra música, mas a nossa vida. pero nuestra vida. Amém? Amén. Gloria a Dios. Amén. Palabra muy buena. Amén. Gloria a Dios. Como de costumbre, ¿alguien tiene dudas? ¿Quiere preguntar alguna cosa? ¿Quiere hablar sobre esto? Este es el momento. Este es el momento. Muy claro. ¿Sí? ¿Hay alguien? No, yo quiero, pastor, Sí. cuando dijo que antes la adoración era a Dios, antes era como un ritual Sí. y todo, ¿no? Pero volviendo a la creación, antes del hombre pecar, la Biblia habla que el hombre tenía comunión con los animales, ¿no? Sí. Y que después él dijo que la creación también fue destituida. Sim. No, eso me dejó como un pensamiento así. No sé, porque viste que hay muchos... la Biblia habla en Génesis 1 que Dios dijo que el hombre iba a dominar sobre los animales. Entonces, hoy vemos que los animales son muy feroces y esto... entonces tengo este pensamiento. Entonces, porque el hombre cayó y entonces todo fue destituido. Y por eso será que los animales hoy también tienen una actitud diferente. Ah. Me quedé pensando. A Bíblia fala em Apocalipse que quando as coisas forem restauradas, os meninos vão brincar com os leões. Então, Oh, sí. Perdón. La Biblia habla en Apocalipsis que cuando las cosas fueren restituidas, los niños jugarán con los leones. eu acredito que todas as pragas que nós temos na natureza hoje Yo creo que todas las plagas que tenemos en la naturaleza hoy, não foi Deus que criou, no fue Dios que las creó, mas foi consequência da queda do homem. pero fueron consecuencias de la caída del hombre. A Bíblia fala lá, quando o homem caiu, depois de o homem ter caído, La Biblia habla que después del hombre tener caído, que fala, por tua causa a natureza produzirá espinhos, cardos e abrolhos. por tu causa la naturaleza producirá espinas y otras cosas. Então tudo de ruim que acontece na terra hoje, na natureza hoje, Todo lo malo que sucede en la tierra hoy, en la naturaleza hoy, maremotos, terremotos, tsunamis, maremotos, terremotos, tsunamis, nada disso Deus criou para ser assim. nada de esto Dios creó para ser así. Isso é consequência do pecado do homem. Esto es consecuencia del pecado del hombre. Tanto é que Jesus acalmava as tempestades. Tanto es que Jesús calmaba la tempestad. Se Deus tivesse criado as tempestades que são maléficas, Si Dios tuviese creado las tempestades que son maléficas, malas, Jesus não teria autoridade de acalmar. Jesús no tendría la autoridad de calmarlas. Então a gente pode entender com isso que todo mal que acontece na terra, na natureza, Podemos entender con esto que todo el mal que sucede en la tierra, en la naturaleza,
Não foi a vontade de Deus, no fue la voluntad de Dios, mas é por causa da queda do homem, pero es por causa de la caída del hombre, incluindo os animais. incluyendo los animales. ¿Alguien más? No, no hay nada. Muy claro. Hoje não. Hoje eu tô tranquila. Los músicos de la iglesia no tienen. Onde estão as músicas? Ali, o nosso violonista, Ibeck, e o nosso tecladista. Bom, o conselho que eu posso dar para os músicos, El consejo que puedo dar para los músicos, já que eu sou músico também, ya que soy músico también, é que vocês entendam a música como uma ferramenta, es que entiendan la música como una herramienta, não só como um propósito, um objetivo. no solo con un propósito, con un objetivo. A música não é o objetivo é dar glória para Deus. La música no es el foco, la meta, sino a dar la adoración para Dios. Então, a gente pode se envolver com música, pode estudar música, pode aprender música, Podemos nos involucrar com música, estudiar música, aprender música, mas a nossa vida espiritual é muito mais importante. pero nuestra vida espiritual es mucho más importante. Porque se a nossa vida espiritual não for saudável, Porque si nuestra vida espiritual no for saludable, a nossa música não vai ser saudável. nuestra música no será saludable. E se nós temos uma vida espiritual com saúde, Y si tenemos nuestra vida espiritual con salud, a nossa música vai refletir isso. nuestra música refletirá esto. Esse é o meu conselho. Este es mi consejo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿alguien más? ¿No? Dole dos. Uno, dos. Bendito. Gloria a Dios. Quiero agradecer a Felipe, foi muy buena la palabra. Es muy bueno poder recibir de otras unciones, ¿no? Por esto que somos un cuerpo, Dios pone, distribuye unciones en el cuerpo de Cristo para perfeccionarnos. Entonces, nadie es mejor que tener una persona que está involucrada con estas cosas, con una vida de alabanza, de adoración y pasar estas cosas para nosotros. Entonces, creo que fuimos muy bendecidos, amén. Y queridos, la Biblia, la música, una vida de alabanza y de adoración es tan intensa y extensa que podríamos quedarnos acá hablando toda la noche. La Biblia habla sobre el poder que tiene la alabanza. Entonces, estas cosas que aprendemos acá sobre sacrificios de alabanza, que son los frutos de nuestros labios, y de una vida correspondiente a una vida de Dios, a vivir la vida de Dios, tiene poder en lo que hacemos. No son solamente reglas o cosas que Dios quiere de nosotros, no. Vivir una vida así tiene o producirá una vida de poder en nuestras vidas. Amén. Yo estoy, siempre hablo con ustedes, yo estoy deseoso de vivir una vida que mi vida hable mucho más que mis palabras. Que la gente pueda percibir la vida de Dios en lo que hago, en lo que hablo, en los detalles de mi vida. Y esto es vivir una vida de alabanza y de adoración. Amén. Nosotros, por vivir una vida así, entonces cuando llegamos a la iglesia es mucho más fácil levantar nuestras manos, hablarmos cosas y traer un ambiente de adoración. Entonces, si vivimos una vida de alabanza y de adoración en una vida individual, cuando estamos en la colectividad, el poder de Dios es liberado de una manera más intensa. Porque la Biblia dice que Dios vive o habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, si nosotros vivimos una vida de alabanza, una vida de adoración, vamos a generar o poder de Dios en nuestras vidas, vida de Dios en todo lo que hacemos. Amén. Entonces creo que a partir de ahora nuestros cultos en la iglesia y nuestra vida personalmente serán mucho más poderosos con esta conciencia de que vivimos una vida de alabanza y de adoración. No necesitamos estar en la iglesia con los instrumentos, con el equipo de alabanza, pero nosotros podemos todo el tiempo, caminando por la calle, estudiando, hablando con los amigos, viviendo nuestra vida cotidiana, alabar y adorar a Dios con lo que hacemos, con lo que decimos. Amén. Por eso que es importante vivir y tener conciencia de estas cosas. Fuimos bendecidos. Muchísimas gracias.
pero ahora tenemos un momento especial. Hay alguien acá en esta noche que está o que tiene hoy está viviendo una fecha muy especial, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, nuestra amiga, hermana, presente de un regalo de Dios para nosotros, Juliana, está de cumple.